O Egito começa onde o deserto encontra a esperança. E essa esperança sempre teve um nome: Nilo. As primeiras luzes da manhã tocavam a superfície do rio como dedos dourados de um deus antigo. O Nilo acordava devagar, respirando em longas ondas que se estendiam sobre a areia como se quisessem abraçar a própria terra. Esse encontro entre água e deserto não era apenas um fenômeno geográfico, era um milagre diário. Quando o rio despertava, suas águas escuras se espalhavam pelo deserto como tinta derramada sobre um papiro. Era o anúncio da fartura, do renascimento, do sorriso de Hapi, a divindade que, segundo os antigos, guiava as cheias anuais. Ao longo das margens, pequenos povoados ganhavam forma, começando como agrupamentos de casas simples de barro, mas crescendo, respirando, florescendo. Com o tempo, tornavam-se cidades vibrantes, movidas por mercados, por rituais, por histórias compartilhadas sobre o calor do sol. Tudo conectado por uma fé profunda na ordem cósmica, o Maat, o princípio que regulava não apenas a vida espiritual, mas cada decisão, cada gesto, cada esperança daquele povo. Com o rio dando vida ao impossível, surgia algo ainda mais extraordinário: os faraós. Eles não eram apenas governantes, eram símbolos vivos, pontes entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Narmer unificou o norte e o sul, e com esse gesto nasceu um império. Um império que aprenderia a moldar pedra, tempo e mito com a mesma maestria. E ao redor deles, templos se erguiam, gigantescos, quase desafiando a lógica humana. E escribas percorriam seus corredores, registrando nas paredes cada triunfo, cada crença, cada fragmento da alma de um povo que se recusou a ser esquecida. E esses primeiros textos, gravados em pedra, são mais do que história. São batimentos cardíacos de uma civilização que se recusou a ser esquecida. Então, veio o tempo das construções que desafiariam eternidades. As pirâmides. A primeira de Djosé parecia um sonho esculpido em degraus, como uma escada rumo ao céu. Mas foi Snéfero quem ousou testar os limites da engenharia, criando pirâmides tortas, vermelhas, tentativas audaciosas de alcançar uma perfeição que parecia sempre além do alcance. Até que Kelps finalmente presenteou o mundo com a grande pirâmide de Gizé. Um monumento tão preciso, tão vasto, tão matematicamente alinhado às estrelas, que até hoje inspira teorias, debates e fascínio. Mas por trás dessas estruturas colossais havia algo ainda mais profundo: a religião. Os deuses egípcios tinham cabeças de animais e corações simbólicos. Cada um carregava um significado, uma função, uma força que moldava a vida cotidiana. Anubis guardava a passagem para a vida após a morte. Ísis e Osíris narravam a eterna dança entre amor, sacrifício e renascimento. Horus observava tudo com o olho que tudo vê, vigilante e imponente. E Ra renascia diariamente, conduzindo o sol pelo horizonte numa jornada eterna. E se o antigo Egito foi a chama que iluminou o mundo, Alexandria foi o incêndio do conhecimento. Ali, Ptolomeu sonhou com algo grandioso: reunir todo o saber existente em um só lugar. A biblioteca de Alexandria se tornou mito, verdade, lenda e sonho, tudo ao mesmo tempo. Pergaminhos se empilhavam como montanhas de sabedoria. Relatos sugerem múltiplos incêndios, múltiplas perdas, múltiplas reconstruções. E ao lado dela, o farol de Faros brilhava como um segundo sol.
guiando viajantes e anunciando ao mundo que ali existia luz, luz intelectual, luz humana. Enquanto isso, o cotidiano seguia pulsando. Camponeses cultivavam o trigo que sustentava o império. Perucas, perfumes e ungüentos marcavam a moda. Mulheres exerciam autoridade rara no mundo antigo, participando de decisões, gerindo propriedades, vivendo com dignidade e força. Nas paredes das tumbas, artistas registravam rituais, festas, cirurgias, instrumentos, evidências de que a medicina egípcia estava séculos à frente de seu tempo. Cada pintura era um portal, um fragmento de vida eternizado. A espiritualidade ganhava forma nos templos colossais de Luxor e Karnak. Ali, procissões sagradas cruzavam o Nilo durante festivais como o Opet, conectando deuses, faraós e povo em um único movimento. Cada coluna parecia carregar uma memória. Cada sombra parecia guardar um segredo. Cada feixe de luz parecia conversar com o divino. Com o tempo, os faraós passaram a buscar descanso longe das pirâmides. Assim, nasceu o Vale dos Reis, um labirinto subterrâneo de túmulos escondidos sob colinas silenciosas. Por séculos, a tumba de Tutancâmon permaneceu intacta, guardando tesouros que o mundo jamais imaginou. E a chamada maldição dos faraós, entre coincidência e mito, tornou-se parte inseparável da lenda. Hoje, o Egito moderno pulsa entre tradição e movimento. O Cairo se ergue sobre camadas de história como se cada rua fosse uma página escrita por 1000 mãos. No Bazar Khan el-Khalili, especiarias densam no ar, metais brilham como estrelas e vendedores ecoam frases repetidas por séculos. A culinária, com pratos como koshari e moloquia, carrega sabores tão antigos quanto o Nilo mesmo. E o povo egípcio, acolhedor e resiliente, mantém viva a identidade que atravessou milênios sem perder o brilho. No fim, o Egito não é mais do que ruínas e mistérios. É um lembrete de que a humanidade sempre buscou se conectar com algo maior, seja por meio de pedras gigantes alinhadas com estrelas ou de histórias eternizadas em paredes de tumbas. É a prova de que o tempo não destrói aquilo que nasce com propósito. O tempo apenas molda e revela. O que ainda permanece escondido sob as areias do deserto, esperando para ser descoberto? E à medida que continuamos viajando pelo Egito, percebemos que essa terra não revela sua beleza de uma única vez. Ela se apresenta devagar, em horizontes longos, em silêncios profundos e em luzes que mudam de cor, como se o céu fosse um artista. Ao longe, as dunas ondulam como mares de areia eterna. Cada curva parece esculpida pelo vento. Cada sombra desenha um novo relevo. E quando você sobe até o topo de uma delas, o mundo se expande diante dos seus olhos. Vasto, dourado, infinito. O deserto possui um silêncio que não existe em nenhum outro lugar. Um silêncio que abraça, que descansa, que acalma. E é nesse silêncio que a paisagem fala. Fala com a luz, fala com o vento, fala com a alma. Mais adiante, o lago Karun surge como um espelho azul no coração do deserto. A água brilha sob o sol, barcos deslizam lentamente, montanhas distantes desaparecem na névoa dourada. É uma cena que parece pintura, mas que se move, respira e vive. Em meio ao deserto, alguns oásis se revelam como milagres silenciosos, água cristalina, palmeiras altas e o frescor inesperado que parece transformar o ar ao redor.
Pelas estradas que cortam o deserto ocidental, o horizonte nunca termina. Quilômetros e mais quilômetros de areia, pedra e céu. E ainda assim, cada minuto parece único. Quando a areia dá lugar ao verde, as margens do Nilo se revelam como outro mundo. Extensas plantações, palmeiras dançando ao vento, aves tocando a superfície da água com suavidade. Ali, cada reflexo do rio é uma pintura viva, e cada sopro de vento carrega a sensação de que o Egito respira junto com você. Nas falésias próximas a Luxor, o vale se abre como um livro antigo. As montanhas brilham ao pôr do sol, pintadas de cobre e vermelho, e a cada mudança de luz, o cenário parece renascer. E quando a noite chega, o Egito se transforma novamente. O céu se abre como um oceano de estrelas. Tantas estrelas que parecem cair sobre o deserto. A Via Láctea risca o céu como uma estrada luminosa e, por alguns instantes, é possível imaginar exatamente o que os antigos sacerdotes viam quando observavam esse mesmo céu em busca de respostas. Entre dunas, oásis, montanhas e rios, existe uma sensação única. A de que o Egito não é apenas um lugar,